os nossos sentimentos com a espiritualidade. Espíritos amoráveis, vinculados ao trabalho de Chico Xavier, de Emmanuel, e que estão permitindo a reunião de um grupo de expositores, de colaboradores, que através da rede Amigo Espírita se dirige aos lares, às pessoas das diversas regiões do país e também de outros países. Que possamos, ao longo dessa jornada, do novo dia, desse encontro com os amigos de Chico Xavier, possamos sim aproveitar, refletirmos em toda a obra, as repercussões desse trabalho tão belo que Chico executou como arauto do bem e da paz. Que os amigos espirituais possam abençoar a toda a equipe que atua junto à Rede Amigo Espírita e a todos vocês, internautas, que estão acompanhando esse trabalho. De início, nós gostaríamos de registrar aqui a nossa homenagem, né, à Rede Amigo Espírita, tão bem capitaneada pelo José Aparecido, que nós conhecemos de longa data, porque a nossa origem é a cidade de Araçatuba, né, que tem como vizinha Auriflama. Então nós desejamos ao José Aparecido, com todo o seu ideal, e a esse projeto pioneiro que ele deu início hoje, de realizar um grande evento, envolvendo criaturas fisicamente à distância, mas todos ligados online, vamos assim dizer, né? E o importante, quer dizer, nós estamos fazendo um encontro gratuito e reunindo aí dezenas e dezenas de expositores das várias partes do Brasil. Esse fato, esse encontro é histórico e tinha que ser, sem dúvida nenhuma, em homenagem a Chico Xavier, porque Chico Xavier, nas suas entrevistas, ele sempre falava, né, da razão dos eventos, dos encontros, no sentido de facilitar a participação, de popularizar todas essas formas de divulgação da doutrina espírita. Pois bem, para falarmos sobre a trajetória espiritual de Emmanuel e a atuação com Chico Xavier, e que é efetivamente um livro que está sendo lançado agora pela Casa Editora Clarim, tanto na forma impressa como na forma de e-book, nós tivemos aí uma longa preparação, porque nós já vínhamos recebendo sugestões de amigos para que escrevêssemos um livro sobre Emmanuel. Mas ficamos pensando, ficamos meditando, né, em como fazer. E aí nos ocorreu, e isso foi recente, eu diria que foi nos primeiros dias deste ano, né, de 2020, que seria importante nós utilizarmos alguns filtros. E encontramos num livro sobre Chico Xavier, assinado por Nena Galves, amiga nossa do Centro Espírita União de São Paulo, que foi anfitriã de Chico Xavier durante muitos anos na sua residência aqui em São Paulo, né? Juntamente com seu esposo, o seu Francisco Galves, ela escreveu num livro dela sobre Chico. Muitas novidades têm sido semeadas, incluídas com o Chico me disse. E futuramente nós vamos ter muito trabalho para arrancar esse joio. Quem vai fazer isso, se não estudou, não conheceu a sua obra? Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que pensar em evitar esse chavão, o Chico me disse.
Então, a partir daí, torna-se muito significativo que nós tenhamos, né, como propósito nosso buscarmos fontes, não é? E essa foi a nossa preocupação. Lembramos que vários livros foram publicados sobre Chico Xavier por biógrafos, né, contemporâneos dele, colaboradores dele, né? Desde os tempos de Ramiro Gama, que visitava Chico em Pedro Leopoldo, nos anos de 1930, 1940, 1950, até o seu grande amigo também, Clóvis Tavares, né, da cidade de Campos, nessas mesmas décadas, visitando Chico em Pedro Leopoldo, a Elias Barbosa, ali já em Uberaba, e então buscando informações desses companheiros e fazendo registros também das nossas visitas, né, que fizemos a Chico ao longo dos anos 1970, 1980 até 1990, sempre acompanhado da esposa Célia, visitando na Comunhão Espírita Cristã e no Grupo Espírita da Prece de Uberaba e Centro Espírita União de São Paulo. E a outra questão como filtragem é utilizarmos, e foi essa a nossa preocupação nessa obra e também agora nesse momento de apresentação, o parâmetro empregado por Allan Kardec, quando ele elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele definiu muito claramente que o objetivo moral, né, seria a preocupação daquela obra. E essa proposta de Kardec nós também adotamos quando nós fizemos os estudos das Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, também publicada pela editora O Clarim, e fazemos nessa análise sobre a trajetória espiritual de Emmanuel. O interessante é que nós tivemos sempre uma viva motivação pelas obras assinadas pelo Espírito Emmanuel, desde a nossa adolescência e da nossa juventude, inclusive os seus romances históricos, né? E tudo isso somando ou potencializado pelo nosso interesse também pela história do Império Romano. Mas há um fato aqui curioso, né? Um depoimento que eu vou fazer, um segredo, entre aspas, que eu vou contar para milhares de internautas. Entre os fatos, né, que nos marcaram sobre a obra de Emmanuel, nós sempre admiramos, desde aquela época, o livro O Consolador, aquelas perguntas e respostas, né? E quando nós estávamos com 18 anos de idade, estávamos fazendo uma palestra sobre uma pergunta e resposta do livro Consolador, num evento jovem na cidade de Araçatuba, que era chamada Tarde do Moço Espírita. E, de repente, nós notamos a presença de uma jovem que chegava no salão durante a nossa palestra. Em seguida, nós viemos a saber que ela também registrou, né, o fato de nos ver fazendo a palestra. O tempo passou, iniciou-se aquele tempo regulamentar da época, né? De namoro, de noivado, até o casamento, e agora nós já estamos chegando nas proximidades das bodas de ouro. Então, o livro O Consolador, de Emmanuel, tem realmente um lugar marcado, né, na nossa própria história de vida. Pois bem, quando nós olhamos para a figura Emmanuel, o espírito, né, orientador de Chico Xavier, nós ficamos sensibilizados com o registro daqueles primeiros biógrafos dele do tempo de Pedro Leopoldo, que o Chico já estava há cerca de 4 anos, né, no exercício da mediunidade, da psicografia, no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, e não tinha, assim, conhecimento exatamente quem seria o seu mentor. E, num final de tarde, estava fazendo as suas orações e meditações à beira, né, do açude ou do dique
no então arredor, né, de Pedro Leopoldo, quando ele viu a formação de um vulto que tomou o aspecto de um religioso e se dirigiu a Chico, se identificou, era Emmanuel. E apresentou-se a ele, que teria vivido aqui no Brasil realmente na condição de um sacerdote católico e que teria essa tarefa junto a ele. O Chico ficou assim assustado, né? E Emmanuel foi muito claro que ele teria que realmente seguir uma orientação, sendo sempre fiel a Jesus e a Kardec. E Chico, engasgado, né, sem imaginar a projeção, a abrangência desse trabalho, ele muito simples, então um jovem, né, com 21 anos de idade naquele momento, perguntou, insistiu junto ao Espírito, e aí ele deu aquela famosa orientação resumida na repetição de 3 palavras: disciplina, disciplina e disciplina. Mas é também Chico Xavier que, na apresentação de um livro com o nome Emmanuel, o mesmo nome, né, e assinado pelo Espírito Emmanuel, e que escreveu isso em 1937, um depoimento, e esse livro foi em seguida publicado. Foi, na verdade, o primeiro livro, né, psicografado por Chico Xavier, assinado por Emmanuel. E ele conta também a visão que ele teve de Emmanuel numa reunião mediúnica, né, em que ele apareceu como um espírito assim com um aspecto envelhecido, né, muito simpático, com aspecto de bondade, reflexos luminosos. Chico já estava com as suas limitações no próprio olho, e Chico, mais uma vez preocupado, lançando perguntas, né, ao espírito, e Emmanuel respondeu, tranquilizando: descansa. Quando te sentires mais forte, podendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista, né? Nós estaremos juntos. Eu tenho seguido sempre os seus passos, e isso é importante para nós, né? E só hoje, como me vês na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida, né? E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem raízes na noite profunda dos séculos. Então, essa afirmação foi motivo de muito consolo, de muito apoio ao médium Chico Xavier naquela oportunidade. Então, desde aquela primeira mensagem psicografada por Emmanuel em 1933, e que depois gerando o livro, né, de mesmo título Emmanuel, ele tem produzido muitas informações, muitos comentários importantes, né, e que Chico valorizou ao longo da sua vida. E ele chegou a afirmar também naquela oportunidade que no passado longínquo, né, ele teria vivido ao tempo de Jesus, e o nome seria Públio Lentulus. Chico aceitou todas aquelas informações, mas manteve, logicamente, aquela curiosidade natural, né? Queria saber, mas quem, né, seria Públio Lentulus? E essas perguntas sempre sendo emitidas ao espírito. Aí, Chico relata isso também na apresentação do primeiro romance histórico, né, assinado por Emmanuel, há 2000 anos. Em setembro do ano de 1938, Emmanuel escreveu um texto ao Chico dizendo o seguinte: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício romano Públio Lentulus, a fim de que aprendas nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Então, vejam, aí é interessante que já Emmanuel está antecipando que ele vai relatar experiências dolorosas e de um espírito ingrato, uma alma indiferente,
que era ele próprio. Um mês depois, o Chico recebia a primeira página desse livro, psicografava a primeira página, e Emmanuel voltava a dizer o seguinte: nós iniciamos, com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Verificareis a extensão das minhas fraquezas do passado, sentindo-se, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário das vossas consciências. Essa afirmação de Emmanuel é muito importante, porque o fato dele ter sido um senador com tarefas destacadas naquela época não era mérito do ponto de vista espiritual. Isso é bom nós sabermos, né? De registros com essas características. E assim ele prossegue, né? Escrevendo o romance inicial há 2000 anos. E em 1939, ele escreve uma prece, ainda com respeito a essa vida anterior, a esse remoto passado. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Veja, então, a situação, né, penosa, né, de sofrimento do Espírito Emmanuel para rever aqueles instantes de 2000 anos atrás. E o interessante é que Chico Xavier, muito tempo depois, em 1971, no famoso programa da TV Tupi, Pinga Fogo, em 1971, ele respondeu a Herculano Pires, que era um dos entrevistadores, como ele psicografou o romance. E aí ficou registrado isso historicamente. Naquele tempo, disse Chico, a minha cabeça era atormentada por muitos problemas. Ele, médium, né, sensível, enfrentando questões domésticas, questões familiares, do centro, do movimento espírita da época. Mas quando anunciei o desejo de receber romances, o Espírito Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade. Se você quiser se comprometer e nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas das nossas memórias. E foi exatamente isso que Emmanuel passou a fazer, né, nos últimos meses do ano de 1938. E ele, Chico, comenta que oferecia, então, um campo mental favorável, pacificando o seu coração através da oração. E ele disse, em seu depoimento, Chico Xavier, eu, Chico, médium, né, acompanhei a psicografia como acompanho também as nossas novelas de TV, com muito interesse, com muito carinho, e torcendo por determinados personagens. Mas eu lia o que a minha mão escrevia. Então é interessante, né, essa posição dele de médium, e que era, vejam, ele não era médium mecânico, como muita gente imagina. Ele estava vendo, sentindo, né, o que a mão dele escrevia. Então, comenta Chico ainda, comecei a assistir, então, a um cinema, mas como se eu tivesse parte na tela e, ao mesmo tempo, eu estivesse fora da tela. Vejam que sensação de médium, né? Interessante. Você, disse Emmanuel, está debaixo de uma certa hipnose. Você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo, né, direcionando no pensamento da escrita. Então, disse Chico, eu vivi muito mais o romance ao recebê-lo do que ao ler ou reler o que eu escrevia. Então, nesse romance, Emmanuel faz referência à sua vida como o senador Públio Lentulus
Cornélios, que viveu naquela mesma época e com uma idade muito próxima à de Jesus. Porém, no transcorrer do romance, Emmanuel registra que ele viu uma figura no seu próprio lar e identificou, né, que era o seu bisavô, o cônsul romano, Públio Lentulus Sura, que foi, na verdade, um cônsul romano, participou da Revolução de Catilina, acabou sendo um célebre político, né, inclusive de oposição, e foi executado. Então, Emmanuel identificou que era ele próprio. Então, na posição do senador Públio Lentulus Cornélios, ele era bisneto dele próprio, né? Na personagem de Públio Lentulus Sura. Então, nós começaremos falando da trajetória de Emmanuel a partir daí, embora existam outros livros, né, que falem das reencarnações anteriores. E o interessante é que Arnaldo Rocha, que o viúvo de Meimei, que dirigiu o grupo Meimei em Pedro Leopoldo, que elaborou 2 livros muito importantes, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, com todos aqueles registros mediúnicos, né, do grupo Meimei. Ele era amicíssimo de Chico, e nós tivemos o grande prazer, o privilégio de conhecê-lo, de visitá-lo, de entrevistá-lo várias vezes na sua residência em Belo Horizonte. E Arnaldo fala, inclusive, no livro que foi publicado, recentemente republicado por o Clarim, Chico, Diálogos e Recordações, do Carlos Alberto, que Públio Lentulus Sura, na verdade, foi a última reencarnação do espírito Emmanuel, né, em que ele teria atuado também como um chefe militar, que a partir daí ele começou a mudar o rumo das suas existências. Então, na condição de senador, a sua filha, Flávia, teve diagnosticado aquilo que na época era chamada de lepra infantil. E foi recomendado, como diz no romance, que ele buscasse um local onde ela pudesse ser tratada ou até curada. Aí sugeriram a região da Palestina, e um senador amigo sugeriu que ele procurasse o imperador Tibério, e foi exatamente o que aconteceu. Então ele se dirigiu a Capri, onde estava alojado num palácio o imperador Tibério, e ele registra as magnificências, né, de Capri, no romance Há 2000 anos, e houve a autorização para que ele se dirigisse com tarefas, né, designado para um trabalho de fiscalização, de levantamento, inclusive, da situação do próprio governador romano Pôncio Pilatos, né? Então ele vai como um legado. E o interessante é que algumas pessoas fizeram depois muitas arguições ou dúvidas da existência do senador Públio Lentulus, né? Mas foi confirmado, inclusive, por um trabalho executado por um companheiro nosso, que confirmou que realmente existiu um cônsul suffectus no ano 27 depois de Cristo, né, que com o nome, né, do senador Públio Lentulus, e que é um trabalho feito pelo Carlos Najib Assunção e que nós citamos no nosso livro. Então ele foi autorizado e se dirige à Palestina, estabelece a residência na região da Galileia. O governador romano não morava em Jerusalém, morava em Cesareia, né? E a sua principal residência foi na Galileia, e lá ele começa o seu trabalho como legado, como cônsul suffectus, e o interessante é que a serviçal Ana, percebendo, né, a ansiedade, o sofrimento de Lívia, né, por causa da doença da sua filha Flávia, Ana a convida que ela fosse conhecer Jesus, que estaria fazendo curas e fazendo
grandes apresentações, né, de consolo e de fé naquela região. E ela, despindo-se das suas vestes de patrícia romana, acompanha a serviçal, fica maravilhada com Jesus, com todos os seus ensinos. Insiste ao marido para que ele fosse conhecer Jesus. E ele, evidentemente, pela sua posição, né, social e política, não aceita, mas certa tarde, ante a insistência da esposa, ele vai ao encontro de Jesus meio às escondidas, né? E aí foi interessante que, de repente, ele se vê frente a frente com Jesus. E esse se dirige assim: senador, por que me procuras? Não venho ao encontro do homem de estado superficial e orgulhoso. Venho atendendo aos clamores de um coração materno. A sua filha será curada. E aí ele fez um convite, e deixando claro que eu não venho buscar o homem de estado. Na verdade, eu venho atender a esse coração, mas é importante um novo caminho que ele propôs ao senador. Senão ele poderia realmente ficar sujeito a anos e anos de problemas e de sofrimento. O senador verificou que realmente a filha Flávia foi curada, mas ele não atendeu ao convite de Jesus. Mas ele registrou numa carta, e Emmanuel diz isso no romance Há 2000 anos, endereçada ao Senado romano e também ao próprio imperador, e que é, na verdade, a única descrição que existe sobre a feição de Jesus. A propósito dessa carta, é interessante que ela está registrada, a existência da carta, né, por Eusébio de Cesareia, o primeiro grande historiador do cristianismo, né, da época da patrística, né, ele fala, né, exatamente dessa carta histórica descrevendo Jesus, e disse mais, que ao receber essa carta e tendo interesse, né, em Jesus, mas ficou chocado com a notícia da crucificação, o imperador Tibério, ele sentiu-se profundamente contrariado. Por quê? Ele gostaria que Jesus, com toda aquela fama de curador, fosse levado a Roma para tratá-lo, inclusive. E Eusébio de Cesareia, né, o grande autor do tempo da patrística, registra que Tibério chegou a fazer uma proposta, depois que soube da crucificação de Jesus, ao Senado romano para a divinização de Jesus. O Senado deu lá as suas desculpas, né, e não aceitou. Mas veja que havia uma certa complacência do próprio imperador e de autoridades romanas naquela época. Não havia nenhuma ideia de perseguição dos cristãos. Havia, na verdade, o predomínio no Império Romano, naquela época, do conceito de religio, de respeito às diversas religiões, desde que aceitasse, né, a divindade do próprio imperador. E havia também predominante a chamada teologia imperial romana, consagrada, inclusive, num documento do imperador Augusto, que é o anterior a Tibério, um documento intitulado Atos do Divino Augusto. Pois bem, aí o romance mostra, né, toda uma série de problemas, de dificuldades, e Lívia, em Roma, depois que eles retornaram, acabou sendo sacrificada no circo máximo, numa festividade em que o imperador Nero, né, estava promovendo com sacrifício, como era hábito naquela época, embora Tibério houvesse proibido sacrifícios humanos e de animais, Nero o restaurou. E foram sacrificados várias personalidades estrangeiras, né, e que estavam afrontando alguns cultos romanos, não necessariamente porque eram cristãos. E naquele grupo estava a esposa do senador, sem que ele soubesse, que era Lívia, né?
pois ela foi sacrificada no circo máximo no ano de 58 da nossa era, né? E Emmanuel, na posição de Públio Lentulus, ficou muito marcado, com um certo complexo de culpa. Passado algum tempo, Emmanuel escreve também, em 1940, um texto pela psicografia de Chico, onde ele recomenda a leitura das cartas de Paulo, e aí ele faz um depoimento. Conheci-o na porta Ápia. Eles, na posição de senador romano, estava se dirigindo para fora de Roma, quando viu uma aglomeração de pessoas, pediu que parasse o carro de Estado, que poderia ser uma liteira ou uma carroça mais sofisticada, e quis saber quem era. E informaram que era um profeta judeu. Na realidade, era o apóstolo Paulo, que estava usando da prerrogativa da custódia líbera e falando aos cristãos. Naquele momento, Paulo deu muita atenção e sentiu o amargor do coração do senador. Então, estabeleceu-se aí o primeiro grande momento, né, de encontro do senador com o apóstolo Paulo. E o importante é que Paulo tornou-se, na verdade, uma figura bem registrada na mente, na imagem, né, do senador Públio Lentulus. Ele veio a desencarnar na erupção do Vesúvio, e ele registra no romance há 2000 anos, foi recebido por Lívia, né, a sua esposa, mas Neio Lúcio, em 1949, escreveu pela psicografia de Chico um texto onde fala que no plano espiritual, o apóstolo Paulo sempre se dedicou a auxiliar as grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo as suas aflições e o menosprezo, né, que eles sentiam no mundo. E esse, o apóstolo da gentilidade, também foi em auxílio ao culto senador romano após a tragédia de Pompeia. Então, aí nós destacamos, estabelece-se duplamente o vínculo do espírito Emmanuel com o apóstolo Paulo. A porta Ápia, não é? Ele encarnado, os dois encarnados, e depois na recepção no mundo espiritual. O romance seguinte, 50 anos depois, começa o enredo na cidade de Esmirna, na Ásia Menor, né, ano 131 da nossa era, ou seja, 50 anos depois da desencarnação do senador, e registrando o personagem de um escravo chamado Nestório. Na verdade, era um escravo, né, culto, de origem grega, formação helenística, portanto, e que foi adquirido e levado para a família de Ovídio Lúcius, em Roma, né? De patrício romano, aristocrata romano, filho, na verdade, de Neio Lúcius, que era uma figura bastante importante junto à aristocracia romana, preocupado, né, em reformar as tradições romanas. Então, Nestório reencontrou também o seu filho, né, que havia, Ciro, que havia também sido apartado da família quando se tornaram escravos. Ambos, então, amparados pela família, já detentores do conhecimento do cristianismo, acontece que ele, o Nestório, o escravo liberto, foi designado para ajudar na educação da filha Célia, filha de Ovídio Lúcius, neta de Neio Lúcius. Mas quando os pais de Célia souberam que ele havia influenciado nas convicções cristãs daquela jovem, eles foram banidos, presos e executados.
Então, o romance, na verdade, não tem Emmanuel como personagem central, mas é a jovem Célia, que a partir daí teve que fugir, sair de casa, veio encontrar, na verdade, um peregrino, um ancião em Miturnes, e que se identificou, né, que mostrou que ele era originário de uma outra região, também havia fugido do patriciado romano, e que lá em Alexandria, no norte da África, né, onde hoje nós conhecemos como Egito, eles haviam fundado um grupo de atendimento a pessoas. Deu algumas recomendações, auxiliou a jovem e desencarna rapidamente, que já tinha uma certa idade. Célia, então, resolve adotar as orientações daquele ancião, adota a identificação de irmão Marinho, passa, inclusive, né, a se esconder com uma vestimenta masculina e se dirige exatamente para Alexandria. E lá ela vai trabalhar naquele grupo, né, e cria o famoso Horto de Célia. E lá ela passa a atender aos sofredores e tornou-se, inclusive, uma médium de curas. Anos depois, a fama do irmão Marinho cresceu tanto que chegou a Roma. E o próprio pai dela, Elvídio Lúcio, um dia resolveu buscar, né, o concurso curativo do irmão Marinho. Ele foi até lá, ela o atendeu, ele não a reconheceu e ela também não se identificou no primeiro momento, apenas numa segunda oportunidade. Então aí se estabelece um belo, né, registro, um belo enredo a respeito da personagem Célia. Mas nesse romance, todo o início é a reencarnação do senador na posição de Nestório. O romance seguinte, relacionado com esses episódios, é Ave Cristo, que se passa na cidade de Lyon e região, na época, né, uma região de alta importância e estratégia para o Império Romano, tão desenvolvida em termos de população quanto em nossos dias. E no século II havia um grande progresso, né, do cristianismo na região de Lyon, e recebiam, inclusive, muitas influências do norte da África. O cristianismo era muito desenvolvido no norte da África àquela época. Mas acontece que daqueles missionários esteve em Roma, chamado Apio Corvino, o velho pregador de Lyon, e que contava, inclusive, das perseguições que aconteceram, agora sim, já relacionada com os cristãos, inclusive aquela histórica perseguição e massacre do ano de 177, num anfiteatro romano, chamado Anfiteatro de Troyes-Gaulois, que nós conhecemos, inclusive, numa visita. Né? E é importante que esse homem ele passa a despertar a atenção lá em Roma, e um dia ele resolve viajar, mas na mesma embarcação estava uma personagem, Quinto Varro, que era ligada à aristocracia romana, mas que tinha sido vítima de uma traição, de uma perseguição em Roma, e ele estava fugindo, né? E quando na embarcação havia um plano para o assassinato de Quinto Varro, alguém, sem saber, colocou o velho Apio Corvino no lugar e que acabou sendo vitimado, salvando Quinto Varro. Então, a partir daí, ele assume o papel de irmão Corvino, né, o Quinto Varro, o ex-aristocrata de Roma, e vai para a cidade de Lyon, né? E nessa posição de irmão Corvino, ele faz um belo trabalho junto à nascente e progressista Igreja de São João, que existe até hoje também, e nós também já a visitamos ali em Lyon. Pois bem, houve momentos de perseguição dos cristãos pelo imperador Maximino e principalmente depois do imperador Décio. Então, por volta do ano 250 da nossa era, esse imperador Décio tinha ódio dos postulados do cristianismo.
e estava realmente imbuído das ideias de perseguição. Mas naquela época chegou na cidade de Lyon, naquela região, um cristão oriundo de uma ilha do Mediterrâneo, que também se tratava de um ex-escravo grego e sábio, chamado Basílio, e que trazia uma filha adotiva chamada Lívia. Então, Basílio, o escravo liberto e sábio, e a sua filha adotiva Lívia. E começaram os dois a fazer um belo trabalho na região de Lyon, e foram, inclusive, atender a família, inclusive, de Tassiano, né? Tassiano era o filho de Quinto Varro, mal sabia que o pai dele, né, estava lá na posição de irmão Corvino, escondido, né, nessa posição. E aí surgiram uma série de circunstâncias. Uma filha, né, de Tassiano ficou adoentada, a Blandina, né, que não é a Santa Blandina da Igreja Católica, também de Lyon, e que desencarnou no século anterior, vitimada também por perseguições. Mas agora Blandina, a filha, né, de Tassiano Varro, ela foi atendida, né, foi curada, mas, mais uma vez, aqueles que fizeram bem, que curaram e que atenderam a cristãos foram perseguidos e condenados, né, pela própria família de Tassiano. Basílio foi sacrificado e a sua filha adotiva Lívia precisou fugir e foi para a região, inclusive, da Campânia, né? O sul de Roma até aquela região de Nápoles, onde ela permaneceu, adotou uma criança chamada Quinto Celso, e Emmanuel fala Quinto Celso, essa criança adotada, ali, na verdade, já era o retorno de Quinto Varro, né? E esse menino, Quinto Celso, foi adotado por Lívia. Passa o tempo, Tassiano vem de Lyon numa viagem a passeio com as suas filhas, naquela região, Capri, Nápoles, né? Célia expirou em Nápoles e ele acabou tendo contato e adotando aquela criança Quinto Celso, que já tinha conhecimentos cristãos, né, motivado, ajudado pela sua mãe. Passa o tempo, já envelhecido, Tassiano, com vários reveses da vida, vai à Península Itálica juntamente com o seu filho adotivo Quinto Celso, que era o pai reencarnado sem que ele soubesse. E lá ele tenta buscar uma filha dele, Lucila, que estaria em ótimas condições. Ela não o recebeu, achando que fosse algum mendigo. Pelo contrário, ele foi preso, não é? E logo em seguida foi levado ao sacrifício, né? Naquelas grandes festas, agora já no Coliseu, que já existia. E aí acontece que naquele grande sacrifício do Coliseu, onde eram sacrificados, naquele momento, vários cristãos, houve o coro, né? Naquele momento, de todos aqueles que eram submetidos ao sacrifício, mas mostravam muita fé e elevavam preces, hinos de louvor a Deus e a Jesus, e aquela saudação tocante, a saudação sublime: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Encerra-se o romance Ave Cristo com esse trecho do hino e mostrando mais uma etapa reencarnatória do espírito Emmanuel na posição de Basílio, onde, mais uma vez, ele não foi a personagem central de todo o enredo. Esse romance, Chico devotava muita atenção, muito carinho, e ele se emocionou muito na elaboração desse romance. Arnaldo Rocha, nas entrevistas que nós fizemos com ele nos contava, porque ele foi um dos personagens também. E aí ele contou um grande segredo e nos mostrou o único original que existia, manuscrito, de um romance de Chico, que era Ave Cristo.
onde tinha marcas, inclusive, de lágrimas do Chico, né, que ocorreram ao longo da psicografia. Arnaldo Rocha fez um documento, inclusive, em cartório, e doou, no começo do ano de 2011, ao presidente da Federação Brasileira da época, que era Nestor Mazotti, mas ofertou cópias a alguns amigos, inclusive a nós, ao Carlos Alberto, ao Wagner. Ele entregou também cópias, né, dessa psicografia. E ele nos mostrou, porque nós ficamos hospedados várias vezes na própria casa de Arnaldo Rocha, em Belo Horizonte, que ele recebeu o primeiro exemplar de Ave Cristo, que chegou, né, no final do ano de 1953, e ele fez, Chico, uma dedicatória toda atenciosa, carinhosa, dos primeiros dias de dezembro de 1953, e entregou ao Arnaldo. E nós vimos esse exemplar que o Arnaldo nos mostrou na casa dele, e que o Carlos Alberto depois incluiu numa das obras que ele publicou sobre o trabalho de Chico Xavier. O outro romance, Renúncia, dá um grande salto na história. Aí nós chegamos no século XVII, início do século XVIII, o reinado de Luís XIV na França. E aí é toda uma trama envolvendo famílias, né, da Davenport, onde nós temos professores, homens preparados, de origem irlandesa, e a família Villamil, que veio, né, da Espanha, acompanhando séquitos de fidalgos espanhóis ligados à esposa de Luís XIV. E ali se destaca um personagem onde o central também não é o espírito Emmanuel, mas é Alcione. E esse livro é considerado pelo Chico, inclusive, como o livro do sentimento, né? É muito importante para os aprendizes do Evangelho. Mas junto à figura central de Alcione, passando por privações, perseguições, problemas muito sérios dessa jovem, juntamente com a sua mãe, Madalena, eles vão para a cidade de Ávila, na Espanha. E lá na igreja de São Vicente, eles conhecem, são amparados e orientados pelo Padre Damiano. O Padre Damiano era exatamente mais uma reencarnação do Espírito Emmanuel, não é? E que já estava voltado nessa altura às questões religiosas. Clóvis Tavares, o grande amigo de Chico, ele diz que nós encontramos o sublime coração feminino, Alcione Villamil Davenport, e que é a figura simpática, né, do sacerdote Padre Damiano, e que, na verdade, representa para nós aquele homem esclarecido, o homem dedicado, né, que deu todo o apoio e toda a orientação a Alcione. Então, esse romance, que aconteceu 17, o enredo, 17 anos depois, 17 séculos, né, depois do primeiro romance, nós percebemos claramente já as ressonâncias, né, práticas da absorção do cristianismo. Então, isso tudo é muito significativo para nós. E também, nós chegamos agora a um livro que é pouco divulgado. Nós estamos usando fontes e que foram publicadas por Chico Xavier ou por amigos de Chico, enquanto ele estava encarnado, inclusive. Amor e Sabedoria de Emmanuel, elaborado pelo grande amigo de Chico, Clóvis Tavares, primeira edição no ano de 1970. E ele conta, né, com a autorização do Chico, que Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega. E que esse espírito orientador de Chico Xavier teve, então, essa vivência bem histórica em nosso Brasil. No segundo Pinga Fogo da TV Tupi, em dezembro de 1971, Chico Xavier, respondendo ao repórter Almir Guimarães, ele confirma exatamente isso e diz: aceito plenamente, convictamente, a revelação de Emmanuel, de que ele foi o Padre Manuel da Nóbrega.
na verdade, companheiro de Anchieta. Anchieta era um noviço, né, do padre Manuel da Nóbrega. Depois, em maio de 1973, quando Chico recebeu o título de cidadania paulistana, né, outorgado pela Câmara de Vereadores de São Paulo, ele confirmou mais uma vez e fez um relato belíssimo, né, relacionado com a fundação da cidade de São Paulo e o papel de Padre Manuel da Nóbrega. Então, nós temos que lembrar que o Padre Manuel da Nóbrega, que viveu entre 1517 e 1570, ele estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha, depois se transferiu para a Universidade de Coimbra, estudou Direito Canônico e Filosofia, e aí se interessou pela religião e ingressou na Companhia de Jesus. Dada a sua cultura e religiosidade, ele foi designado pelo rei Dom João III para acompanhar o governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, né? E que vinha com a tarefa, entre outras, designando o padre Manuel da Nóbrega, de criar a missão do Brasil, sendo, portanto, o seu primeiro provincial, e estabelecer a educação na colônia. E aí é interessante que um biógrafo, né, do padre Manuel da Nóbrega, Serafim, padre, escreveu o seguinte: a obra da conversão do gentil, da educação dos meninos e da morigenação dos brancos, no que tocava, sobretudo, à pureza de costumes e à liberdade dos índios. É aí ele inicia-se no trabalho em Salvador. Então eles foram, Tomé de Souza e todo o grupo, incluindo Manuel da Nóbrega, foram fundadores da cidade de São Salvador, a primeira capital do Brasil. Aí ele desce a São Vicente, que já existia, né? Que foi a primeira cidade fundada no Brasil. E um dia ele sobe ao topo da serra, ao Planalto do Piratininga, e ali tinha uma aldeia indígena chefiada por Tibiriçá. E aí ele resolve criar um colégio. Muito simples, né? Um colégio São Paulo. E escolheu o dia da conversão do apóstolo Paulo, o dia consagrado pela Igreja Católica, 25 de janeiro. Então, no dia 25 de janeiro do ano de 1554, o padre Manuel da Nóbrega funda, no alto do Planalto de Piratininga, o Colégio São Paulo, e que veio dar origem à cidade de São Paulo. Padre Manuel da Nóbrega é o fundador da maior cidade do hemisfério sul, não é apenas do Brasil, e que deu origem também ao progressista Estado de São Paulo. Então nós temos, graças a Manuel da Nóbrega, essas duas grandes e significativas homenagens ao apóstolo, a cidade de São Paulo e o Estado de São Paulo. Mas não parou aí. Manuel da Nóbrega, depois envolvido com a pacificação de indígenas, foi levado por Estácio de Sá para a Bahia, que nós conhecemos hoje, Baía da Guanabara, e lá ele participou da fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? E interessante é que, em seguida, naquela vila, ele também funda o Colégio do Rio de Janeiro, e foi o seu primeiro reitor, e lá ele desencarnou, em 1570. Veja, então, que esse papel histórico do padre Manuel da Nóbrega, e que foi o autor também do primeiro livro redigido no Brasil, Cartas do Brasil, registrando as suas experiências, né, educacionais e de catequese entre 1549 e 1560. O interessante é que, nos anos 1950, o general Roberto Pedro Michelena, que viveu em Porto Alegre, ele escreveu, declarou para um periódico da época: o luminoso espírito Emmanuel monopoliza-lhe por alguns anos, se referindo a Chico Xavier, a mediunidade ímpar. Dá-lhe o fabuloso romance há 2000 anos, que é a sua própria autobiografia, de quando ele, Emmanuel, for ao tempo de Cristo um cônsul romano na Palestina. O enredo, a beleza e os ensinamentos do livro asseguram-lhe um lugar
culminante na literatura brasileira. É um retificador de almas. E aí seguem-se outros livros, ele cita inclusive já o épico romance Paulo e Estevão, né? E o interessante é que Arnaldo Rocha, naquele livro Diálogos e Recordações que nós já citamos, ele informa que cada história, né, e tem o seu enredo, mas as mortes de Públio Lentulus Sura, o bisavô, de Públio Lentulus Cornélios, no Vesúvio, de Nestório e de Basílio, também em Sacrifícios, nos revelam profundos ensinamentos da lei de causa e efeito e de libertação pelo Evangelho. Afinal, disse Arnaldo Rocha naquela oportunidade, todas elas tratam da mesma alma em evolução, esse espírito benéfico e amoroso que todos admiramos, com nossos mais sinceros sentimentos. Emmanuel. Para falar da atuação de Chico, de Emmanuel junto com Chico, além desses romances e várias obras, né, que ele escreveu e orientou, não há dúvida nenhuma que ele, desde aquele diálogo para orientando a Chico que ele fosse fiel sempre a Jesus e a Kardec, e Clóvis Tavares, o amigo de Chico Xavier, escreveu naquela época, Emmanuel é, sem dúvida, o grande arquiteto dessa esplêndida obra de esclarecimento e difusão do Espiritismo através do livro. E aí aparece toda a paternidade dessa obra ligada, né, ao espírito orientador que é Emmanuel. Ramiro Gama, né, que era de Três Rios, amigo do Chico lá dos tempos de Pedro Leopoldo, ele publica, inclusive, uma das primeiras biografias, Lindos Casos de Chico Xavier, publicado no final dos anos 1950, que o padre Júlio Maria fez muitas críticas num jornal ao Chico com relação ao lançamento de Parnaso de Além Túmulo, né? E dizendo que o Chico devia possuir uma pele de rinoceronte para caber tantos espíritos. E o Chico ficou muito chocado, muito abatido, né, com tudo aquilo, mas atendendo ao seu pensamento, né, e ao seu chamamento mental, Emmanuel apareceu a Chico muito severo e depois de alguns comentários disse o seguinte ao Chico: escute, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, você é que está esperando uma carruagem para viver entre os homens? E assim era Emmanuel como orientador de Chico Xavier. Ele teve o papel também de introduzir espíritos, e isso Chico relata nas suas cartas, inclusive, dizendo que no fim de 1941, Emmanuel apresenta a ele André Luiz, né? E André Luiz foi preparado durante algum tempo, preliminarmente, a preparação dos livros psicográficos a escrever, inclusive, Nosso Lar. É interessante que nos idos de 1952, 1953, o Chico era médium, né? Vários tipos de mediunidade, inclusive de efeitos físicos e de materialização. E ele participava de várias materializações como médium. Aí um dia Emmanuel, isso Arnaldo Rocha registra também e repetia sempre, né? Emmanuel apareceu materializado, enorme, né? Com uma tocha, que ele deixasse de atuar como médium em reuniões de materialização, porque ele teria encarnado com uma tarefa definida. Vejam bem, qual é a tarefa? A materialização do pensamento de nossos instrutores da vida maior. E assim o Chico deixava as materializações. Ele veio a participar depois algumas como integrante, mas não como médium de materialização. E essas orientações firmes de Emmanuel, Arnaldo Rocha registra, inclusive, no livro que nós citamos, Instruções Psicofônicas, né? Onde ele dá orientações sobre o cuidado
com os espíritos manifestantes, belíssima mensagem chamada Trio Essencial. E como exemplo, né, de Chico, sendo orientado por Emmanuel, acompanhado em todos esses passos, ele era também extremamente humilde, como todo mundo sabe, né? Ramiro Gama cita um fato na sua biografia dos anos 1950, o seguinte: um conhecido espírita da cidade de São Paulo foi a Pedro Leopoldo e foi visitar lá Chico Xavier e deu um abraço emocionado, um beijo na face de Chico, dizendo assim: beijando, eu tenho a impressão que beijei o nosso querido guia Emmanuel. O Chico, muito simples e humilde, respondeu candidamente: não, meu caro irmão, você não beijou Emmanuel, mas sim o seu burrinho, que sou eu. Então, esse era Chico Xavier, sempre orientado, amparado por Emmanuel. E aí nós lembramos, né, que esse pai espiritual, e ele faz referência a isso, tem tudo a ver com Allan Kardec, quando tem uma pergunta e resposta no Livro dos Espíritos. Se os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações. Nesse sentido, escreveram: a sua influência é maior do que supondes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E exatamente sobre isso, né, que Chico Xavier faz um depoimento muito sincero a Herculano Pires, no famoso Pinga Fogo do ano de 1971, onde ele diz o seguinte: Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que me tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que eu devo aprender. Em todos esses anos de convívio estreito, quase diário, ele me traçou programas e horários de estudo, nos quais, a princípio, até incluí datilografia e gramática, procurando desenvolver os meus singelos conhecimentos de curso primário em Pedro Leopoldo, o único que eu fiz até agora no terreno da instrução oficial. O tempo de convivência com o Espírito Emmanuel, nosso guia, parece que criou entre ele e eu um processo de conhecimento e palavra por osmose. Vão me perdoar, eu não sei definir o problema, disse Chico. Sei que ele está presente, mas ele não permite que faça muitas observações mediúnicas, para que eu me mantenha estritamente dentro do programa e não como qualquer distração para observações marginais. Esse era Chico Xavier, o orientado de Emmanuel. E isso é muito importante, nós encerrarmos a nossa apresentação, lembrando daquele filtro que nós citamos no início, e que nós temos que centralizar as nossas atenções na vida e obra de Chico Xavier, buscando, na verdade, os grandes exemplos de virtudes, todos os exemplos da prática da moral apregoada por Jesus e da mediunidade gloriosa, de acordo também com os ensinos de Jesus. E aí, esse recado de Chico é muito importante para nós. Ele não permite, Emmanuel, que faça muitas observações mediúnicas, para que eu me mantenha estritamente dentro do programa e não com qualquer distração para observações marginais. Lembremos assim, para encerrar, da primeira grande orientação que Emmanuel apresentou a Chico, para que ele fosse sempre fiel a Jesus e a Kardec. São essas lembranças, esses registros que nós deixamos a todos vocês, internautas da Rede Amigo Espírita, nesses momentos de homenagens e de reflexões à vida e à obra de Chico Xavier. Um grande abraço
a todos vocês.